E aí, pessoal, Michel Casquel aqui na área com vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal. Quando a gente olha para o céu à noite, com aquelas estrelas piscando lá em cima, é quase impossível não se perguntar: poxa, será que está todo mundo de férias? Ou o quê? Cadê os alienígenas? Essa dúvida, que já fez a cabeça de muita gente, é o coração do paradoxo de Fermi. E, olha, não é só uma pergunta boba não, é um mistério que deixa cientistas, filósofos e até o cara que está tomando uma cerveja no quintal coçando a cabeça. No artigo passado, a gente deu um toque sobre I3 Atlas, aquele objeto esquisitão que pode estar vindo de fora do nosso sistema solar. E mencionamos o paradoxo de Fermi e a teoria da floresta escura. Hoje, vamos mergulhar de cabeça no paradoxo de Fermi, com uma pitada de humor, uma dose de ciência e um balde de especulação. Preparado então? Bora lá! Mas antes, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo sobre os mistérios do universo. Imagina o seguinte, você está numa festa gigante, com bilhões de pessoas, e ninguém te dá um oi. Estranho, né? O paradoxo de Fermi é mais ou menos isso, mas no universo ele leva o nome do físico Enrico Fermi, que, lá pelos anos 1950, durante um almoço com os amigos, soltou a pergunta que virou lenda: onde está todo mundo? Ele estava falando dos extraterrestres, claro. Com um universo tão grande, cheio de estrelas e planetas, parece meio óbvio que deveria ter um monte de civilizações inteligentes por aí. Mas cadê? Ninguém manda um WhatsApp, ninguém acende um sinal de fumaça, nada. Silêncio total. É como se o universo fosse um grupo de zap, que todo mundo saiu sem avisar. A ideia é simples, mas a resposta, nossa, é um nó na cabeça. Vamos começar com os números que vão fazer seu queixo cair. A Via Láctea, nossa galáxia, tem entre 100 e 400 bilhões de estrelas. E o universo observável? Esse monstro tem cerca de 2 trilhões de galáxias. Se cada galáxia tiver, em média, o mesmo número de estrelas que a nossa, estamos falando de algo como 10 elevado à 13ª potência de estrelas. Isso é um seguido de 23 números zeros. E, olha só, cerca de 20% dessas estrelas são parecidas com o Sol, com potencial para ter planetas como a Terra orbitando. Estudos recentes dizem que pelo menos 22% desses sistemas podem ter planetas do tamanho da Terra. Fazendo as contas, 1% de todas as estrelas do universo poderiam ter um planeta tipo Terra. Isso dá 10 quadrilhões de planetas com chance de abrigar vida inteligente. Na Via Láctea, isso significa umas 100 mil civilizações inteligentes. Caramba, é muita gente, né? Mas aí vem o pulo do gato. Se tem tanto potencial para a vida por aí, por que ninguém nunca deu um alô? Esse é o paradoxo de Fermi. E, para tentar explicar esse silêncio cósmico, a ciência criou algumas hipóteses que vão desde estar todo mundo extinto, até eles estão de boa. Só não querem papo com a gente. Vamos explorar isso, mas antes, bora dar uma olhada em como a gente classifica essas civilizações que podem ou não estar por aí. Para entender o que pode estar rolando com esses alienígenas sumidos, a gente usa a escala de Kardashev, uma ferramenta que mede o nível de tecnologia de uma civilização com base em quanta energia ela consegue usar. Originalmente, essa escala tinha só 3 níveis, mas a versão atualizada, que vamos usar aqui, vai de 0 a 6, é tipo um ranking de quem manda mais no universo. Vamos dar uma espiada em cada um. Tipo 0. Ainda engatinhando, nós humanos somos tipo 0, estamos começando, sabe? A gente usa energia do planeta, como petróleo, sol, vento, mas ainda não domina tudo. Em 2018, estávamos em um 0,73 na escala, o que é tipo 1, quase lá, mas nem tanto. A gente ainda briga com o clima, não controla vulcões, terremotos, nem furacões. É como se o planeta fosse um cavalo selvagem, e a gente está tentando botar a sela, mas ele ainda dá uns coices. Tipo 1. Os donos do planeta, uma civilização tipo 1,
Essa civilização é o bicho. Ela usa toda a energia disponível no planeta. Sol, vento, vulcões, tempestades, tudo isso vira combustível. Essa galera controla o clima como quem ajusta o ar-condicionado. Quer chover na terça, sem problema, furacão. Eles dizem calma aí, monstro. Vai para outro lado. A humanidade está longe disso, mas quem sabe num futuro não tão distante. Tipo 2. Os mestres da estrela agora segura essa. Uma civilização tipo 2 usa toda a energia de uma estrela. Tipo, imagina construir uma mega estrutura como uma esfera de Dyson, que é uma espécie de cobertor gigante que envolve o Sol para captar cada raio de luz. Essa galera pode até mudar planetas de órbita, como quem rearruma os móveis da sala. É tecnologia de dar inveja. Tipo 3. Os verdadeiros reis da galáxia. Se você achou o tipo 2 impressionante, o tipo 3 então é de explodir a cabeça. Essa civilização usa a energia de uma galáxia inteira. Eles podem mover sistemas solares, criar ou destruir estrelas, usar buracos negros como geradores de energia. É como se a galáxia fosse um brinquedo de Lego gigante, e eles são as crianças que montam e desmontam como querem. Buracos negros supermassivos, só mais uma bateria para alimentar a festa. Tipo 4. Os donos do universo aqui, a coisa fica quase mágica. Uma civilização tipo 4 controla a energia de um universo inteiro. Eles mexem no espaço-tempo, brincam com a entropia e provavelmente riem de leis da física que a gente acha imutáveis. Imagina uma galera que pode apertar o pause no universo para tirar um cochilo. É mais ou menos por aí. Tipo 5. Passeando pelos multiversos. Agora, segura o chapéu. Tipo 5. É uma civilização que usa a energia de vários universos. Se a gente acredita em teorias de multiverso, essa galera pula de um universo para o outro, como quem troca de canal na TV. O que eles fazem? Ninguém sabe. Talvez criem realidades novas só para testar uma ideia maluca. Tipo 6. Além do tempo e espaço. Chegamos no topo. O tipo 6, essa civilização é tipo um deus cósmico. Eles vivem fora do tempo e do espaço, criando e destruindo universos com a mesma facilidade que a gente faz um sanduíche. É tão avançado que parece coisa de ficção científica misturada com mitologia. Tipo, se existisse um chefe final do universo, seria essa galera. Voltando ao paradoxo de Fermi, uma das hipóteses mais famosas para explicar o silêncio dos ETs é o grande filtro. Essa ideia diz que, em algum momento da evolução, toda civilização bate de cara com uma barreira quase impossível de passar. É como um teste final, que ninguém ou quase ninguém consegue tirar 10. O grande filtro pode estar atrás de nós, na nossa frente, ou a gente pode ser a exceção que passou por ele. Vamos ver as possibilidades. Se o grande filtro está no passado, então a gente é tipo um unicórnio cósmico. Talvez a origem da vida seja tão improvável que somos uma das poucas civilizações que conseguiram surgir. Pode ser que a vida seja um acidente maluco, tipo acertar na loteria com um bilhete rasgado. Se for assim, o universo está vazio, porque quase ninguém passou pelo filtro da criação. Outra ideia é que somos os pioneiros. O universo é jovem, com só 13,8 bilhões de anos. Talvez a gente seja uma das primeiras civilizações a chegar nesse ponto. No passado, o universo podia ser um lugar hostil, com supernovas explodindo à torto e à direito, ou raios gama fritando qualquer tentativa de vida. Se for assim, a festa está só começando e a gente é o DJ. Agora a parte que dá um frio na espinha. E se o grande filtro está na nossa frente? Pode ser que toda civilização, ao chegar num certo nível de tecnologia, tropece num problema tão grande que acaba se autodestruindo. Pense em mudanças climáticas descontroladas, guerras nucleares ou até uma inteligência artificial que resolve que humanos são dispensáveis. Se esse for o caso, a gente está caminhando para o abismo sem nem perceber. Outra explicação para o silêncio é a teoria da floresta escura, que é tipo um thriller cósmico. Imagina o universo como uma floresta escura e perigosa,
onde cada civilização é um caçador escondido. Todo mundo tá quietinho, com medo de fazer barulho e atrair um predador. Nesse cenário, civilizações avançadas existem, mas não se comunicam porque sabem que, se mandarem um sinal, podem chamar a atenção de alguém com más intenções. É como se a galáxia fosse um bairro perigoso e ninguém quer abrir a janela para gritar: "Oi!". Essa teoria é assustadora, mas faz sentido. Se uma civilização tipo 3 está por aí, com tecnologia para destruir sistemas solares, talvez seja melhor ficar na nossa bem quietinhos, como quem não quer nada. Afinal, quem garante que os ETs são bonzinhos? Pode ter um lá fora que é tipo o vilão de um filme de terror, só esperando um sinal para vir nos pegar. Tem outras ideias que tentam explicar o paradoxo de Fermi. Uma delas é que civilizações avançadas estão por aí, mas a gente é tipo um formigueiro no quintal delas. Elas sabem que existimos, mas não ligam. Imagina um ET tipo 3 olhando para a Terra e pensando: "Nossa, esses humanos ainda estão usando ondas de rádio? Que coisa jurássica!". Talvez a tecnologia deles seja tão avançada que a gente nem consegue captar os sinais. É como tentar ouvir uma música do Spotify com um toca-discos velho. Outra possibilidade é que as civilizações avançadas já mandaram mensagens, mas a gente não estava aqui para receber. A humanidade tem só uns 50 mil anos. E nossa história escrita tem uns 5.000. Num universo com bilhões de anos, a gente é tipo um bebê que acabou de nascer. Pode ser que a mensagem passou e a gente estava dormindo no berço. O paradoxo de Fermi é um daqueles mistérios que quanto mais a gente pensa, mais a cabeça gira. Será que estamos sozinhos? Será que tem alguém nos observando, mas com preguiça de puxar papo? Ou será que o universo é uma armadilha cheia de perigos e o silêncio é a melhor defesa? Enquanto a gente não descobre, o jeito é continuar olhando para o céu, sonhando e, quem sabe, mandando um sinalzinho para ver se alguém responde. Se você curtiu esse mergulho no cosmos e quer se aprofundar ainda mais, que tal dar uma chance para a tecnologia que pode nos ajudar a desvendar esses mistérios? A NetAdept Technology está na vanguarda da inovação, desenvolvendo soluções que podem, quem sabe, captar aquele sinal extraterrestre perdido. Visite o nosso site aqui na descrição do vídeo e veja como a tecnologia pode conectar a gente com o universo. E olha, se você está no clima de explorar o cosmos, que tal pegar um telescópio bacana para observar as estrelas? Na Amazon Brasil, tem várias opções que vão te fazer sentir como um astronauta no quintal de casa. Confira no link da descrição e comece sua jornada pelo universo. Não se esqueça de deixar seu comentário, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Até a próxima, meus amigos!